Obrigada, boa tarde, pessoal. Talvez vocês escutem um pouquinho de barulho de chuva, espero que não, mas vamos começar que o tempo está aqui meio curtinho. Gente, eu e o Rafa aqui a gente vai falar do dilema do profissional de alta performance. Como formar outras pessoas e mensurar o resultado deste trabalho no dia a dia. Antes de mais nada, vale a gente se apresentar. Então, eu e o Rafa, a gente trabalha na CIT, somos casados. Eu sou Senior Manager aqui na CIT, então eu tenho 21 anos de experiência. Antes de trabalhar na CIT, eu já fui líder da área de testes na IBM Brasil. Depois eu fui responsável pela área de Intelligent Automation, que é RPA, junto com o Cognitivo na Avanade. Sou muito focada em qualidade de software, engenharia ágil, adoro fazer as coisas de uma maneira diferente, de inovar, estrategista, design thinking, entregar valor com Lean, fazendo transformação digital e compartilhar conhecimento, dando palestras e tudo mais. A gente tem um casal de filhos que são sensacionais, que é a Isadora e o Arthur. A gente costuma brincar que o mundo não está preparado para essa mistura de Rafael e Larissa. 12 cachorros, 11 chihuahuas, que são, talvez vocês escutem um latidinho, mas não se preocupem que estão por aqui se divertindo. Opa, inclusive, pode ser que passe um chihuahua, tem um aqui no meu colo, né? Se vocês escutarem aí, não segue a programação, mas acho que a gente trabalha, né, muito com essa parte técnica, né? Seja da transformação digital, ou no meu caso, mais QA, DevOps ali, e eu trabalho muito com essa parte mais dos clientes, né, bancário, de seguros tal, que normalmente o pessoal fala assim, nossa, né, que chato trabalhar com banco, né, é antigo, né, não é novo, não é bonito e tal, mas a ideia aqui é a gente, de fato, fazer algo voltado aí mais para essa questão não técnica, né, como a gente traz essa experiência de lidar com todas essas pessoas e, de fato, ajudar as pessoas aí em termos de carreira, para esse contexto de como tentar mensurar isso, né? A gente vai trazer, não tem uma fórmula mágica, mas acho que a ideia é trazer aqui um pouco do que a gente vem tentando fazer e compartilhar isso com vocês. Então, assim, né, a gente vai trazer um pouco de conceitos, né? Então, pensando um pouco, o que é um dilema, né? Então, um dilema é aquele raciocínio que estabelece premissas contraditórias, excludentes, mas acabam por dar fundamentos para uma mesma conclusão, ou se você quiser, é uma situação embaraçosa entre duas soluções fatais, ambos difíceis e penosas, que é o dilema que a gente acaba passando muito quando falamos de profissionais de alta performance. Alta performance sendo efetivamente aquele profissional que tem aquela elevação na performance efetiva, né? Que tem um alto valor, ou né, que também podemos falar que seja aquele aumento de valor, de preço e tudo mais. E é exatamente isso, né? Que é aquela pessoa que realmente realiza além, que tem um desempenho e é reconhecido de uma maneira elevada, que tem um alto resultado, que tem uma consequência de um fato que vai muito além e que, por isso, tem um grande impacto. Impacto sendo aquilo que efetivamente, por sua força, acarreta efetivas mudanças. E aí a gente vem naquele ponto que vocês já devem ter escutado muito, que é o que a gente fala do T-shaped, que é o profissional em T. Então, hoje, assim, antigamente, a gente sempre falava muito do quão importante que é ser um generalista, que é aquele profissional com perfil horizontal, que ele tem uma habilidade de compreender várias disciplinas, porém sem aprofundamento em nenhuma área. E nós tínhamos também muito fortemente o especialista, que é aquele que é totalmente aprofundado verticalmente. Então, ele tem um aprofundamento em uma determinada área, muito profundamente em mas sem um conhecimento nas outras áreas. Hoje, o que o mercado busca cada vez mais, e são os profissionais mais
mosca branca que aparecem cada vez mais é o T-shaped, aquele que possui uma profundidade em uma disciplina específica, por exemplo, engenharia, mas que ao mesmo tempo ele tem uma habilidade de compreender e conectar várias disciplinas. E quando a gente fala do profissional de alta performance, a gente está falando exatamente desse T-shaped, que é aquele que é especializado em determinada área, com conhecimento multidisciplinar e outras áreas. E por isso ele é capaz de enxergar como as coisas se conectam e consegue também colaborar de uma maneira holística, de uma maneira abrangente, com uma facilidade de se relacionar com pessoas, de enxergar aqueles pontos cegos, aquelas áreas cinzentas que as outras pessoas não conseguem. É aquela pessoa que resolve problema, é o bombeiro. É aquela pessoa que está sempre sendo chamada para resolver alguma coisa. E qual é o dilema? Como que nós conseguimos quantificar o impacto deste profissional de alta performance? Se ele está sempre apagando incêndio, se ele está sempre em diversos momentos, em diversos lugares, apagando incêndios, como que a gente consegue quantificar este impacto? E é isso que a gente tem visto muito no nosso dia a dia, essa frustração, esse, esse trauma até do nosso profissional de alta performance, que é um profissional que a gente não quer perder, que a gente quer ter cada vez mais e cada vez mais motivado, mas que por tudo isso ele acaba tendo essa alta carga cognitiva e mental, porque ele está cada vez num contexto diferente, num campo de jogo diferente, com esse sentimento de frustração, porque no final do dia parece que ele não conseguiu completar nada, porque ele ficou o dia inteiro sem parar, fazendo N coisas, mas ele não completou, porque ele apagou um incêndio aqui, um incêndio lá, um incêndio em outro lugar, mas ele não efetivamente construiu nada. E aquele sentimento de loop, porque ele vai lá e apaga um incêndiozinho aqui, vai em outro lugar e apaga um incêndio, um incêndio, um incêndio, e no final do dia ele está cansado, mas o que que ele construiu efetivamente? Aí depois desse cenário, né, horrível de que tudo, né, que aí é muito, né, da experiência que a gente viveu e eu vivo ainda muito em alguns contextos que você muitas vezes as pessoas trazem problemas para você resolver, mas você nunca vê de fato, né, o problema o que foi o problema que você resolveu. Às vezes vem perguntas ou vem coisas para você resolver e você não vê o resultado final. Você está lá limpando o esgoto, né? Mas depois que a casa subiu, ninguém vai te falar, olha que casa bonita, pô, obrigado por ter limpado a fossa. E aí, cansado um pouco, né? A gente conversando aqui e tal, cansado um pouco dessa frustração mesmo de não ver isso de fato, a gente não é uma palestra aqui de coach nem nada, mas ela é muito voltada, né, a algo interno aqui, que é os 4 As, que é um pouco esse profissional que hoje tem essa alta performance, mas em sua grande maioria, 90% dos casos, ele não quer ser o gerente, né? Ele não quer fazer a gestão de pessoas, mas ele é um cara abrangente, ele é um cara que enxerga as conexões corporativas, que enxerga os bloqueios ali que impactam não só um time, né, mas a empresa como um todo. Então, a gente criou esse modelo aqui de referência, né, para a gente primeiro organizar as coisas. Primeiro, para que eu possa de fato estar apto a medir, eu preciso primeiro dar esses 4 passos aqui, que aí eu vou conseguir me organizar e vou conseguir me reorganizar até, né, dar um reset aqui, sair um pouco desse loop que a gente falou ali no slide anterior, que é autoconhecimento. Então, não é aquela coisa eu preciso conhecer as minhas fraquezas e os meus pontos fortes, né? Cite aí três fraquezas, aquela pergunta clássica de entrevista. Mas é de fato você fazer uma reflexão com você mesmo do que você
quer atingir, do que para você é um resultado de sucesso. Porque eu, por exemplo, me pegava muito assim, eu vou ajudar fulano, eu vou ajudar ciclano, eu vou desenvolver esse negócio aqui que vai resolver o problema desse time, vou definir uma arquitetura, vou definir um template, mas de fato era muito disperso. Eu não tinha de fato uma visão de onde eu queria chegar ou que de fato eu queria alcançar dentro de um determinado ciclo ou dentro de um determinado tempo, né, de uma determinada janela de tempo. Então, a gente primeiro tem que parar e entender exatamente o que a gente quer alcançar. Depois, precisa ter um pouco de desapego para dar autonomia para as pessoas. E a Larissa brincava comigo que dar autonomia não é eu simplesmente chegar para alguém e falar para ele assim, olha, Joãozinho, faça dessa forma ou vá por esse caminho. E aí, a cada 5 minutos, você vai lá e fala assim, e aí, já fez? E aí, foi para aquele caminho que eu falei? Não, dar autonomia é permitir que as pessoas acertem e errem em seu nome com o nosso apoio. Então, hoje, muito do meu trabalho é dar segurança para as pessoas menos experientes ou as pessoas que não têm a vivência que eu tenho em alguns ambientes, para que eles possam tentar, para que com orientação, sim, eles possam caminhar, mas de fato que eles possam usar a minha credibilidade a favor deles. É quase como se naquele jogo do Street Fighter antigo eles carregassem a barrinha de energia com a minha ajuda e aí de fato eles pudessem potencializar, eles pudessem colocar em prática ali e sentir segurança para de fato arriscarem, né, para de fato caminharem sozinhos. E ausência no sentido de que não pode ser uma coisa reativa, né? Não é todo mundo consumindo o seu calendário, não é todo mundo consumindo o seu tempo. Porque às vezes eu abri o meu calendário, entre 40 horas semanais, eu tinha 38 ou 58 de reunião que as pessoas iam colocando ali, um monte de coisas. E eu sei que às vezes isso não é exclusivo do profissional de alta performance, né? Desse profissional em T, mas se manifesta muito forte nesse profissional. Porque ele quer sempre ajudar, ele está ali disponível para todo mundo, e ele quer ver as pessoas se desenvolverem, ele quer formar as pessoas. Então ele arruma tempo para o João, para o Renato, para a Larissa, para não sei quem, e aí ele tem que fazer não sei o quê. Aí passa uma semana inteira e fala assim, cara, o que eu fiz essa semana? Eu não sei. E assim, você está ali exausto, cansado, então assim, é de fato se tornar menos acessível, mas o acessível ele tem que ser estruturado. A gente vai falar daqui a pouco de como você estrutura essa formação de pessoas, você estrutura essa organização para que as pessoas possam sim te procurar, você possa sim ajudar as pessoas, mas você precisa valorizar o seu tempo e amplificar. Muitas vezes o problema que a gente se pegava aqui era querer ajudar todo mundo, era querer fazer tudo, era estar muito espalhado, e aí você dava uma pincelada aqui, dava uma pincelada ali, mas você não conseguia de fato fazer as montanhas se moverem, porque muitas vezes como a gente tem essa conexão corporativa, e aí conexão não é que eu digo que a gente conheça só as pessoas, mas de enxergar os problemas de um nível maior, um nível mais escalado, aí você fala assim, não, eu vou ajudar o cara aqui, não, eu vou falar com fulano, ó, eu vou orientar a carreira aqui do ciclano, ó, eu vou dar uma dica aqui de como seguir essa solução técnica. Só que ficava muito espalhado, e eu de fato, né, a gente de fato não conseguia dar a atração que as coisas precisavam. Então, a ideia aqui é que a gente possa escolher as batalhas em que a gente vai conseguir, de fato, gastar a energia, né, investir a energia necessária e, ao mesmo tempo, comunicar resultados, que é um pouco do que a gente vem falando aqui, do que a gente vai falar, de mensurar. Como é que eu mensuro se eu estou espalhado? Eu não mensuro, porque eu vou ter pílulas de resultados que, de verdade, não vão mexer os ponteiros corretos. Pode ir para o próximo. E aí aqui a gente primeiro tem que fazer um segundo passo, que é, eu não posso mais dar a solução. Eu preciso começar a ensinar os outros pensadores, assim, porra, mas você me falou que você vai me falar como é que eu meço isso. Uma das coisas que a gente tem que medir, e é como a gente mede o impacto desse trabalho, né, que nem a gente estava falando que é um trabalho muito subjetivo, né, muito, né, que o Paulo comentou, é muito difícil você falar assim, putz, eu sou um profissional de alta performance, eu sou um cara que causa impacto, mas impacto aonde? O primeiro impacto que a gente tem que traduzir aqui, que a gente tem que medir, é quantas pessoas você formou, quantas pessoas você treinou, quantas pessoas se tornaram independentes sem precisar mais de você para fazer o trabalho delas. E aí é criar uma métrica mesmo. E vocês vão ver que no slide de colocando em prática, a gente fala de criar as métricas. Então a gente começa a tirar a subjetividade desse trabalho, começa a torná-lo mais palpável, mas de fato começando por tornar as pessoas independentes. Porque se toda vez que alguém me me pedir ajuda, eu der a solução para ele sempre vai me perguntar. E aí eu caio naquela cilada de não ter tempo, eu caio naquela cilada de que eu crio uma dependência. Então eu preciso evitar dar a solução final, que é o comportamento padrão desse profissional de alto padrão. Ele sempre quer falar assim, não, ó, fulano, faz assim, faz assado, faz aquilo, vai para aqui, pergunta para não sei quem. Então a gente tem que sair desse ciclo vicioso. E a gente tem
tem que dar às pessoas menos experientes essa segurança para que elas possam ter esse espaço para tentar e acertar ou errar. E, ao mesmo tempo, a gente desapega, a gente desconecta, a gente desliga, porque é o que eu falei no início. Eu estou orientando, eu estou amplificando o que eu faço, mas eu preciso deixar que as pessoas errem, eu preciso deixar que elas, de fato, tentem sozinhas. É quase como se a gente falasse assim, olha, vou te ensinar a andar de bicicleta, a gente vai começar com a rodinha. Você vai caminhar aqui no plano, tá limpo o terreno, você vai nesse caminho, e aos poucos a gente vai tirar a mão, ele começa a andar com a rodinha sozinho, aí a gente joga umas pedrinhas ali para dar uma balançada e ele tá com a rodinha não cair, e aí vai evoluindo. É sempre você ir aumentando o nível de dificuldade das pessoas que estão ao seu redor, e aí você pode dizer, e usar a evolução dessas pessoas como uma forma de medir o seu trabalho, porque quanto menos as pessoas precisarem de você, essa é uma métrica importante do seu trabalho. Então a gente tem que, de fato, criando esse ambiente gradativo, é como se fossem as fases do videogame, você vai dando desafios diferentes e níveis diferentes para que essa pessoa possa progredindo, ao mesmo tempo que você desapega, desconecta e desliga. Por quê? Porque se você não fizer isso, ela nunca vai se tornar independente de você e você nunca vai conseguir mostrar o seu impacto em desenvolver pessoas, que é grande parte do trabalho que esse profissional de alta performance tem que fazer. Pode ir para o próximo. Isso. E aí aqui a gente começa a ter uma visão um pouco mais semi-prática, porque eu ainda vou falar de algumas coisas subjetivas, mas de como a gente caminha em direção a medir esse impacto, porque a gente está falando aqui que muito do impacto que esse profissional tem não é diretamente dele. Não dá para falar assim, o Rafael ele entregou aqui um software sozinho, ele desenvolveu uma feature sozinho. Em alguns casos sim, alguns casos isso pode acontecer, mas normalmente não. Normalmente o nosso resultado ele aparece no trabalho dos outros, ou ele aparece num momento diferente do trabalho, não aquilo que você fez hoje. Você plantou uma semente, você criou algo hoje que vai dar resultados lá na frente, ou vai dar resultados em um outro momento. Então, primeiro, a gente tem que criar uma visão e uma estratégia pessoal nossa aqui. Eu, Rafael, a Larissa, quem estiver aqui assistindo, a gente precisa entender o que você faz, aonde você está e o que você quer fazer, onde você quer chegar. Eu não estou falando de salário, eu não estou falando só de cargo, mas assim, de fato, o que me realiza? Eu não consigo, não desenvolvo features, não gero 3 mil linhas de códigos por dia, mas eu trabalhar aqui com o programa de estágio da empresa e formar as pessoas vai me dar a realização que eu preciso. Então, quantifica isso. Quantas pessoas você quer de fato que elas evoluam, que elas aprendam coisas novas. Então, é muito importante a gente ter essa visão, seja com pessoas, seja com itens técnicos, seja para a própria comunidade. A gente tem falado bastante em evento esse ano e a gente colocou lá uma meta. A gente queria participar de todos os TDCs esse ano como palestrantes, pelo menos uma palestra. E a gente, de fato, cumpriu isso. E isso é independente de eu estar na CIT ou de eu estar em outro lugar, mas eu, de fato, criei essa meta para mim. E vocês vão ver que a gente vai dar um método aqui para vocês fazerem isso. A gente vai dar como fazer. Mas a meta em si, qual vai ser a medida que você vai usar, ela vai ter que ter uma adaptação para o que você quer fazer e como você quer fazer, para que isso também transpareça no seu dia a dia. Então, é importante que a gente tenha essa visão para que a gente possa ter esses objetivos claros para cada uma dessas áreas de impacto. Aqui eu trago 3 exemplos que a gente tem usado muito, que é uma área de impacto de pessoas, que é de fato formar pessoas, uma que a gente chamou de tech, que são para itens técnicos. Então, eu, por exemplo, eu vou lá e crio uma ferramenta, ou eu crio um ponto técnico, ou eu crio um integrador, ou eu crio um automatizador para alguma atividade, e isso é um objetivo técnico. Ou eu tenho objetivos de comunidade, como é que eu ajudo a comunidade, seja a comunidade externa, aqui o TDC, outros eventos, ou a própria comunidade interna da empresa. E tem que ser o ausente transparente. Então, quem cria a estrutura de como você vai formar as pessoas, como você vai estar disponível para as pessoas, é você e não o contrário, porque aí você acaba com aquele loop de reatividade, de você estar sempre sendo estimulado e sem controle e dependendo sempre dos outros te estimularem para de fato fazer as coisas, ou de fato ver o seu trabalho sendo desenvolvido. E aí tem uma reflexão importante aqui, que é um heads up, na verdade, é um aviso de que você tem que refletir se o ambiente que você está hoje, a empresa que você está, ela permite que você seja esse profissional de alto impacto, de alto resultado, e que você tenha
essa autonomia para criar e definir quais são suas áreas de impacto, como é que você vai estruturar o seu trabalho, como é que você vai medir o seu trabalho, porque não adianta eu te ensinar todo um método aqui, né, a gente passar todo esse método que a gente vem aplicando, você fala assim, porra, mas a minha empresa lá, ela tem uma receita de bolo, eu tenho que pegar o meu trabalho e encaixar num quadrado ali. Não estou falando para todo mundo aqui sair procurando emprego e ir para outro lugar, mas assim, você tem que encontrar um meio do caminho para que você caminhe em direção a estar num lugar que você possa, de fato, estruturar dessa forma. E, de fato, você definir aqui qual é o seu raio de impacto. Então, não adianta você querer atacar tudo, não adianta você querer formar pessoas, participar de todos os eventos, desenvolver N ferramentas e fazer tudo e ser o bombeiro, que nem a Larissa falou. Você tem que definir primeiramente, um papel principal. Então, aqui, essas três opções, elas são de um livro do Stephen Engineer, que ele dá algumas opções para quem está nesse contexto, que é, ou nós somos a mão do rei, que é um cara que tem esse perfil de alta performance, e ele não tem de fato o cargo, mas ele tem a autoridade de alguém que tem esse cargo para quebrar barreiras e fazer a empresa se mexer, e mudar as regras, e definir, né, criar métricas, criar mecanismos, ou ele é um resolvedor, é alguém que vai lá e só resolve o problema, ele está mais próximo ali de um bombeiro do que qualquer outra coisa, mas normalmente isso tem um prazo de validade, você não consegue ficar sempre nesse papel de resolvedor e nem é saudável, ou você é um estrategista, você é um cara que vai pensar sempre daqui 10 passos. Então, hoje o que eu faço é um pouco entre a mão do rei e um pouco de estrategista, porque eu, eu desbloqueio algumas coisas que impactam os times hoje, mas ao mesmo tempo eu tenho que pensar lá na frente, o que a gente vai estar fazendo em 2022 e estruturando essas áreas de impacto e criando essas métricas, para que a gente possa de fato medir os nossos impactos. Pode passar, por favor? E aí, como é que a gente de fato, né, coloca isso em prática, né? Como é que a gente começa a falar assim, putz, legal, vou começar a medir isso. Então, só reforçando, né, não é para ficar repetitivo, mas sem isso aqui a gente não consegue de fato medir, dar autonomia às pessoas, então delegar e confiar no resultado. Então, deleguei, ensinei, dei orientação, não está mais comigo. Às vezes às vezes tenho uma frustração que às vezes o problema se resolve, eu nem fiquei sabendo do resultado, o negócio foi embora e eu nem vi. E aí eu só falava, não, beleza, ó, o fulano ele está habilitado aqui, deu certo, posso dar como concluído. Ser honesto e justo, né, com a gente mesmo, de saber as nossas limitações, saber o que a gente está fazendo, valorizar a sua disponibilidade para sair daquele loop que a gente comentou e saber amplificar os resultados. Aqui é se vender mesmo. Como é que a gente mede de fato algo e a gente mostra aquele resultado de maneira escalada? Não adianta falar assim, nossa, eu ajudei uma pessoa a se desenvolver nos últimos 3 anos. Cara, isso não é amplificar, isso não é de fato medir, né? A gente tem que de fato criar essas métricas de forma que você possa de fato medir de uma forma escalada, de uma forma que as suas ações, e aqui está o grande diferencial, tudo que você medir, tudo que você tomar de ação, ela precisa ter essa possibilidade de escala. É aqui que está a diferença. É você conseguir fazer as coisas em escala. Então não adianta eu também falar assim, vou formar pessoas. Eu vou pegar 40 horas a semana e dar 1 hora por pessoa. Não, cria vídeos, cria um mini curso, faz o seu processo para que de fato isso seja escalável e repetitivo, né? Para que não dependa de você. Mais do que depender de você, você tem que criar escala para as coisas. Pode passar para o próximo? Então, legal, né? Como é que é de fato, agora o que todo mundo estava esperando aqui é como é que a gente mede isso, né? Como é que a gente começa a medir? E aí eu vou primeiro falar um pouquinho de como medir e eu vou dar alguns exemplos de métricas que eu uso hoje no meu dia a dia e eu criei, né, utilizando essa receita de bolo que a gente tem aqui. Então, para cada área aqui de atuação, né, de foco sua ao longo do ano, e a gente vai falar um pouco de ciclos ali num bullet mais para o final, que é quais vão ser as áreas que você vai atuar, que você vai de fato medir da sua atuação. Eu particularmente gosto bastante dessas três, que é pessoas, então é de fato você formar pessoas ou criar ações que formam pessoas. Itens tech, que é você de fato criar uma ferramenta, você automatizar um processo que vai salvar tempo, né, que vai liberar outras pessoas para fazerem outras coisas. E aí você começa a perceber que as coisas estão linkadas, né? Se eu de fato crio algo que libera pessoas para atuarem em outras coisas, eu estou formando pessoas porque aquela pessoa que eu liberei, ela tem esse tempo disponível. Então, a sacada está em como você também encaixa um pouco dessas ações. E aí aqui é não ter mais do que 4 áreas, né, não ter mais do que 4 métricas por área, porque também se eu colocar 15 itens aqui para pessoas, 15 itens para tecnologia e 15 itens para comunidade, eu vou trabalhar 3 anos em um e não vou conseguir fazer nada, vou até saber medir, mas eu não vou
vou ter um impacto de fato significativo. O outro ponto é calcular de fato qual é o baseline. Então, se eu estou falando de formar pessoas e eu vou organizar aqui um curso ou um workshop na minha empresa e eu vou compartilhar um conhecimento que está restrito a mim, o que é o resultado de sucesso desse workshop? É que 5, 10, 15 pessoas façam hoje uma atividade que de fato é minha? Então, notem que assim, aqui a gente está dando o método, o modelo. E aí daqui vocês têm que olhar para o contexto de vocês e criar, seguindo esses passos, quais vão ser as métricas, quais vão ser as coisas que vocês vão de fato medir. Mas se você não tiver um baseline de fato para medir aquilo que você vai atuar, você nunca vai saber se você melhorou. E o baseline pode ser zero. Você pode falar assim, nossa, ninguém sabe fazer o DevOps aqui ou o pipeline aqui da minha aplicação. Cara, então a primeira meta sua é que ao menos 3 pessoas tenham esse conhecimento. Tem zero, de 0 para 3 já não é o dobro, mas é o triplo e vamos em frente. O outro ponto é você ter de fato esse objetivo. O que é esse percentual de evolução? Então, se eu tinha 0, eu quero crescer 10%, eu quero crescer 20%, eu quero crescer 30%. E notem que, independente da área que você estiver definindo aqui, seja pessoas, seja tech, seja comunidade, vocês de fato vão ter ali alguma meta a ser alcançada, seja em quantidade absoluta ou seja em percentual. Eu, particularmente, no meu processo, eu prefiro ter um número de fato absoluto. Às vezes, para algumas metas aqui, como elas já vêm de certa forma subjetivas, se você deixar um percentual, fica difícil de você medir algumas coisas, então o ideal é de fato a gente ter números mais absolutos. E, de fato, a gente organizar esse trabalho, né, como a gente vai medir isso aqui, como a gente vai, de fato, implementar essas métricas em ciclos. Porque não adianta a gente, né, normalmente o que a gente faz é, chega lá no começo do ano, qual que é o nosso plano de desenvolvimento para o ano? Aí o cara monta um plano que chega em março, você já não lembra mais do que você definiu para junho, você não sabe o que você tem que chegar no final do mês ou no final do ano, aí tem o PLR, tem a avaliação, tem a não sei o quê, e você já não sabe mais se o que você está fazendo está linkado com isso ou não está. Então aqui eu gosto de trabalhar em ciclos menores. Então eu pego ali no começo do ano, eu defino quais vão ser essas áreas, faço um trabalho de discovery, que é de fato eu entender qual é o contexto de cada uma daquelas áreas para os 3 meses. Em alguns casos, eu não trabalho nas 3 áreas naqueles 3 meses, né? A gente, às vezes, foca em uma área ou em outra que vão gerar o maior impacto, e aí cada um vai ter que, né, entender o seu contexto para saber qual vai ser o melhor impacto, mas a ideia é que você faça um ciclo curto, porque se você definir uma métrica que você depois talvez tenha dificuldade de medir, se você mudou alguma coisa da empresa, mudou uma questão de pessoas, ou até se você falou assim, putz, recebi uma oportunidade, vou para uma outra empresa. Cara, você não precisa ficar preso com aquele ciclo longo. A ideia é que a gente meça e crie as metas, o baseline, a cada 3 meses. Porque se você precisar fazer ajustes, note que é uma pegada lean mesmo, é uma pegada ágil de você, de fato, criar o planejamento dessa forma para que você possa fazer um discovery, se planejar, criar ali o seu plano, criar as suas métricas, entender como é que você vai trabalhar, fazer de fato ações que você consiga, e aí as ações elas têm que ser muito bem selecionadas, e você poder medir o impacto. Falar assim, não, beleza, eu tinha aqui 0 itens desse, agora eu tenho 10 pessoas que estão habilitadas. Ou até, eu me programei em fazer 10 eventos num prazo de 3 meses, eu submeti para 10, consegui ser aprovado em metade. Beleza, então a minha taxa de sucesso aqui foi de 50%. Ela está dentro daquilo que eu me propus? Ah, não, putz, eu queria ter sido aprovado em 80%, ou eu queria ter sido aprovado em todos. Cara, beleza. E aí você ajusta. Pode ser que daqui 3 meses você chegue e fale assim, não, putz, eu tinha falado que eu ia participar de todos os TDCs do ano inteiro, mas, putz, não preciso mais. Eu já com isso que eu atingi aqui no primeiro trimestre, para mim já está suficiente. Eu vou focar em outra coisa, eu vou focar aprender um novo stack de tecnologia. É muito nesse sentido os ciclos. E agora a gente vai mostrar alguns exemplos aqui que a gente tem de exemplos do nosso dia a dia. Então, eu comentei já um pouquinho, né, do número de palestras submetidas e aceitas, que está dentro ali da área de comunidade, né, comunidade externa, mas de fato foi algo que a gente se propôs.
Na parte de comunidade, tem a questão do número de eventos, né, organizados interna e externamente. Então, teve uma época que eu trabalhava num banco que a gente desenvolveu a arquitetura, a academia de arquitetura, e aí a gente definiu ali alguns workshops, alguns treinamentos, e aí a gente definiu um número de workshops a serem organizados. Ou, né, se eu estou falando de algo mais técnico, qual é o percentual de economia de tempo ao desenvolver aqui uma automação de um processo, ou desenvolver uma ferramenta interna? O que eu ganho com isso? E aí, note que isso não necessariamente significa que você, como profissional de alta performance, vai desenvolver essa ferramenta sozinho. Mas, de fato, você começa a ser dono do seu backlog, você começa a ser um protagonista e você começa, de fato, criar como você vai medir, porque aí você sai do loop. Não é mais reativo, não são mais as pessoas que jogam as coisas no seu colo. Você começa a se planejar, você começa a definir não só o que você vai fazer, mas você começa a definir o que você vai medir e como é que você vai medir. E aí isso te ajuda a criar uma estratégia para que, de fato, você saiba para onde você está indo, você saiba o que você está realizando, e aí você para de estar frustrado, você para de ter aquele cansaço cognitivo, que você fala assim, não, putz, cara, trabalhei aqui a semana inteira, o que eu fiz? Não, beleza, eu treinei aqui, eu dei 10 workshops, eu ajudei 3 pessoas a passarem numa determinada certificação, ou desenvolvi aqui uma automação, um script simples, que economizou aqui 2 horas por dia de um time de 10 pessoas. Então, 2 horas por dia, vezes X dias, vezes não sei quantas pessoas, eu tive um ganho aqui de economia de X horas. Ou ainda, e aí esse é um ainda que eu tenho trabalhado no meu dia a dia, ainda não tem, né, uma calibragem ainda 100%, mas é o percentual do tempo do time que é perdido em blocos. Porque hoje eu trabalho cross em vários times. Então, muitas vezes, né, e aí é um pouco para ajudar aquele cara que é sempre bombeiro, como é que de fato ele mostra que esse trabalho de bombeiro, onde ele não vê o resultado final, como é que de fato ele consegue mostrar isso. Uma das maneiras que a gente tem usado bastante é mostrar esse percentual do tempo que é perdido em blocos. E aí, como, né, a métrica fala de tempo perdido em blocos, a ideia é que esse tempo diminua ao longo do tempo. Então, os times que você tem contato, eles devem, de fato, ter menos tempo perdido com blocos. E acho que era isso.